Aqui no canal a gente fala muito sobre sonhos, mas eu também abordo o tema visões. Mas eu reparei que eu nunca falei com vocês sobre a mecânica desse tema, como é que isso acontece. Por isso hoje a gente vai falar sobre visões. A maneira de você interpretar as visões é a mesma maneira que nós usamos para interpretar os sonhos, que é a mesma que nós usamos para interpretar as escrituras. Ou seja, a gente procura na palavra de Deus o que esse elemento significa e dá uma estudada onde eles estão, onde esse elemento está sendo abordado e o que ele quer dizer dentro desse contexto onde ele está sendo citado. Uma diferença entre os sonhos e as visões é que as visões elas têm uma tendência a carregar um significado mais literal. Não quer dizer que isso seja uma regra, mas é uma tendência. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente em visões um carro vai representar realmente um carro. Em sonho, um carro geralmente vai estar falando do seu destino, do seu caminhar, do seu caminho, mas a tendência nas visões é que um carro represente realmente um carro, no seu sentido literal. Assim como os sonhos, as visões também são usadas como confirmações. Deus usa desse subterfúgio para nos direcionar, para nos falar a sua verdade, falar a sua vontade. Então, assim como os sonhos, as visões vão estar falando da vontade de Deus revelada a nós. Mas você sabia que existe mais de um tipo de visão? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes da gente continuar sobre esse nosso tema de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Muitas das visões que Deus nos dá, elas passam desapercebidas. Na verdade, isso acontece porque nós não entendemos muito bem como é que funciona essa mecânica, a mecânica da visão. Muitas vezes nós temos visões e parece que são coisas da nossa mente, e daí elas passam despercebidas. Ou seja, Deus falou com a gente, mas como a gente não entende como é que isso funciona, acaba que essa visão passa desapercebida, como se fosse realmente algum pensamento, algo que veio na nossa mente que a gente nem entende por quê. E a gente simplesmente descarta. Uma das coisas que eu quero te mostrar é que a visão, muitas vezes ela tem um tempo para ela ser desvendada, para que a gente possa entender. Se a gente vê com João ou com Daniel, eles tiveram visões e essas visões foram seladas. Isso porque eles não estavam no tempo, no momento para que aquela visão se cumprisse, porque através do cumprimento da visão é que viria o entendimento. Então pode ser que isso também aconteça na sua vida. Que Deus te dê uma visão e que você só vai descobrir o significado dessa visão no momento que aquilo que Deus te mostrou estiver acontecendo na verdade na sua vida. O primeiro tipo de visão, e eu diria até que é mais comum, é uma visão que ocorre na nossa mente. É algo muito rápido, é uma imagem, como se fosse uma foto, um frame de um vídeo, algo muito rápido que passa pela nossa mente. Algo sobre um tema que a gente não está pensando. E por ser algo tão rápido e não fazer parte daquilo que a nossa razão está buscando, isso geralmente vai passar despercebido. Mas isso é uma visão dada por Deus. Deus está, de alguma maneira, nos mostrando a sua vontade, nos trazendo uma revelação. Então você tem que procurar captar isso. Não é da sua mente, é Deus te mostrando através daquela imagem algo que Ele quer te passar uma mensagem. Então esse é o primeiro tipo de visão. Esse tipo de visão eles podem acontecer a qualquer momento do dia. Mas no meu caso, algo que acontece com frequência é que elas vêm no momento em que eu estou começando a desligar minha mente, que eu estou relaxando. Ou assim, quando eu estou prestes a dormir, ou assim, quando eu acabei de acordar. É quando Deus de alguma maneira imprime na minha mente, no meu espírito, uma imagem, uma visão. Geralmente é aí, nesse momento em que você está caladinho, embora também possa acontecer durante o dia, é que acontece essas visões. Porque a sua mente, a sua razão está quase desligando e Deus daí imprime uma imagem, uma mensagem através da visão. Algo muito importante que você faça é anotar essas visões. Mesmo que elas ocorram quando você estiver quase dormindo ou quando você estiver acordando, naquele momento da preguiça. Isso porque elas vão fazer parte de um quebra-cabeça. E se você não anotar, você vai perder as pistas que Deus está deixando através dessas visões. Eu vou te dar um exemplo. Se eu não me engano, foi em 2021 que teve várias ocorrências de vulcões por todo o mundo. Vulcões entrando em erupção. E durante todo aquele ano, Deus foi me mostrando vulcões. E eu tinha muitas visões com o vulcão incandescendo, ou seja, ele expelindo lava. Eu não conseguia entender aquilo. Na verdade, embora eu acompanhasse as notícias, eu demorei para relacionar essas visões com aquilo que Deus estava me mostrando e que estava acontecendo na vida real. E o que Deus queria com isso?
Deus estava me chamando para que eu orasse, para que eu intercedesse, para que os santos tivessem abertos os seus canais para ouvir a voz de Deus e serem direcionados para esses santos que moravam nessas regiões, para que eles pudessem de alguma forma ouvir a voz de Deus e sair para que eles não sofressem com as suas próprias vidas. Então, preste atenção na importância de você anotar essas visões, porque elas vão te dar uma relação de tempo, uma relação de propósito, e você vai conectando isso, ou seja, enquanto eu tive essas visões, eu sabia que eu deveria estar orando para esse propósito que Deus tinha me mostrado. Então, essas visões fizeram uma marca temporal e me deram um propósito. Eu consegui relacionar a sequência das visões, algo que estava acontecendo frequentemente, que daí eu consegui relacionar com as notícias do que estava acontecendo e busquei em Deus qual o propósito daquilo. Então, o tempo que eu estava tendo aquelas visões, eu pude interceder e orar conforme o coração de Deus para que os santos pudessem estar guardados diante daquela situação. Eu quero apontar aqui que essa sua percepção, esse seu cuidado, faz com que você possa, a sua oração, ela venha a ser mais efetiva. Porque nesse caso, você pode estar orando em concordância com o coração de Deus. Isso é essencial, inclusive, para ter as suas orações ouvidas. É uma das formas que a gente ora e tem resposta absoluta e imediata, porque você está orando conforme o coração de Deus. E essa percepção ela é bem importante. Bem, mas e se não for uma visão repetida com o mesmo tema? Nesse caso, anote também. Ela vai fazer parte de pistas com outros sinais que Deus vai estar te dando. Pode ser através de repetições, através de sonhos. Então também anote e você vai juntar essas pistas para entender qual é a mensagem, o que é que Deus está te falando. Eu quero deixar para você uma dica. Se você perceber que está tendo uma visão, tente segurar a visão na sua mente. Segurar a visão na sua mente e olhar os detalhes, o que está acontecendo em volta. Eu sei que isso é bem difícil porque a visão geralmente é algo muito rápido. Então a tua mente tem que estar ligada para você perceber. Estou tendo uma visão e preciso prestar atenção nos detalhes. Na verdade eu consegui fazer isso apenas 2 vezes. Mas se você conseguir fixar essa visão na sua mente, você vai conseguir prestar atenção nos detalhes. Pode ser que você consiga ver o que tem em volta. Ou se for apenas uma imagem, um elemento, prestar bem atenção nesse elemento. Mas isso você tem que preparar a sua mente e estar mais disposta, ou seja, você tem que estar se condicionando a sua mente para fazer isso no caso de ter uma visão. Bem, mas esse primeiro tipo de visão é algo que aconteceu na nossa mente. Não é algo que realmente está fora de nós, mas algo que está dentro. Mas e a visão aberta? A visão aberta é aquela visão que está à nossa frente. Então essa visão é como se você estivesse assistindo uma televisão. Algo está sendo passado, você está vendo algo à sua frente. Outro tipo de visão aberta aconteceu, por exemplo, com Daniel. Ele estava com outros amigos e ele teve uma visão, mas aquilo foi tão real que ele achou que realmente estava acontecendo. Ele entendeu que era uma visão porque os amigos dele não conseguiram ver aquilo que ele estava vendo. Isso é uma sensação muito estranha, isso já aconteceu comigo. Você chega a ficar em dúvida se você realmente está vendo aquilo, porque você tem toda a nitidez, toda a clareza daquilo que está à sua frente, como se realmente tivesse aquilo lá, só que ninguém mais está vendo aquilo. Então considere a possibilidade de você ter uma visão aberta, onde o espiritual está sendo aberto só para você. Pode ser também que Deus fale contigo através das cores. Isso quando você vê geralmente acontece quando você vê uma pessoa ou quando você entra no ambiente. Você vai ver cores ao redor dessa pessoa ou nesse ambiente. Essas cores, cada cor ela tem um significado na Bíblia. E através desses significados, que podem ser positivos ou negativos, Deus vai estar falando contigo, vai estar te passando uma mensagem sobre aquela pessoa ou sobre aquele ambiente. Nesse caso, vai requerer muito estudo, tá? E conhecimento das escrituras. Outro tipo de visão que existe, eu chamo de impressão profética. Geralmente, essas visões acontecem enquanto você está em um momento de louvor, de oração, enquanto você está separado para Deus, você está num momento de intimidade com Deus. Deus começa a imprimir na sua mente uma cena, talvez como uma foto ou como um vídeo, e você tem visões. Essas visões vão fazer referência provavelmente ao ambiente ou aquilo que você está vivendo. Deus vai te mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu já tive essas visões dentro da igreja. Numa experiência, Deus me deu 2 visões, onde Deus estava me mostrando o que estava acontecendo dentro da igreja que eu fazia parte. Então essa impressão profética, esse tipo de visão, ele vai acontecer no momento em que você está separado, em louvor, em adoração, em oração a Deus. Deus vai começar a imprimir na sua mente qual é o mundo espiritual, o que está acontecendo à sua volta. Isso também é muito comum.
Outra forma de impressão profética que também pode acontecer é quando você está orando em línguas. Você está orando em línguas e Deus vai te mostrar uma imagem de alguém, de um lugar, de uma pessoa. E no meu caso, quando acontece isso, é para interceder por uma pessoa ou por uma situação. Já aconteceu de eu estar orando e Deus me mostrar uma senhora acuada de uma outra cultura. Então eu entendi, naquele momento, que eu estava intercedendo por aquela senhora enquanto eu orava em línguas. Mas Deus nos mostra isso para que a gente não ore apenas em línguas, mas que a gente também ore através do nosso entendimento, da nossa língua natural, orar por aquela situação que Deus está nos mostrando. Nesse caso, essa visão é para que a gente, em parceria com Deus, possa liberar o mundo espiritual através da nossa oração. A gente possa interceder por alguém que está em necessidade. Déjà vu. Você já teve déjà vu? O que é isso? É você estar vivendo uma situação em onde você tem uma forte sensação de que você já viveu aquilo, que você já passou por aquilo. Na verdade, o que acontece é que Deus já te deu anteriormente um sonho, uma visão, e isso ficou impresso na sua alma. E a hora que você está vivendo aquela cena, você consegue relacionar isso com aquela sensação de que eu já vivi isso já passou na minha vida. Então Deus te mostrou no passado, e isso vem acontecendo no seu presente. Mas qual que é a intenção de Deus em te mostrar isso? Em que você passe por um déjà vu? O que Deus quer com isso? Ou é que você entenda que você precisa levar a presença de Deus para aquele lugar, levar a luz de Deus naquele ambiente. Ou então Deus está te dando uma mensagem que você está no lugar certo e na hora certa. Transe também é um tipo de visão. E Paulo descreve isso em Atos 10, do 10 ao 17. O que acontece é que você perde a noção da realidade, daquilo que está acontecendo ao seu redor. Tanto é que Paulo fala, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas nesse tipo de situação você interage com aquilo que está acontecendo ao teu redor, com aquilo que está te sendo mostrado. Mas você perde a noção do que está acontecendo ao seu redor. Outra forma de visões acontece durante o teu sonho. Isso quer dizer que você tem um sonho dentro do sonho, ou uma visão dentro do sonho. Você está sonhando e dentro do teu sonho você recebe um outro sonho ou uma visão. Nesse caso, a maneira de você interpretar, primeiro, você vai entender o que o sonho dentro do sonho está te dizendo ou a visão dentro do sonho está te dizendo. Depois que você entender essa mensagem, daí você vai analisar todo o contexto do sonho. Mas eu preciso aqui te falar que essas visões não são apenas para pessoas que têm dons proféticos. Todos nós, qualquer um, pode e deve ter visões. São mensagens, são maneiras que Deus usa para se comunicar conosco. E tudo aquilo que nós valorizamos, que nós damos apreço, elas crescem, elas aumentam. Então, se você anotar, se você meditar e se você buscar isso em Deus, tenha certeza que Deus vai usar desse recurso para falar contigo. Se é que Ele já não está usando e você não está percebendo. Mas você teve alguma visão que foi literal e que aconteceu exatamente conforme você viu? Ou então as suas visões precisaram de alguma interpretação? Me conta aqui alguma experiência que você tenha tido com visão. Divide com a gente esse conteúdo para nos abençoar. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?